Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como montar uma carteira de investimentos. Então, se você está começando a investir e quer saber como você deveria montar a sua carteira de investimentos, que te dê segurança e rentabilidade ao mesmo tempo, se você não sabe se deve começar por ações, se deve começar por fundos imobiliários ou qual tipo de ação que você deve começar primeiro, esse vídeo é para você. Então, se você quer aprender a montar a sua própria carteira de investimentos e saber como organizar essa carteira, assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender e entender exatamente o que você tem que fazer para montar essa sua carteira de investimentos. Então, fique comigo até o final do vídeo. Se você está começando a investir agora e está querendo montar essa carteira de investimentos, você já sabe que deve começar a investir em ações, que deve começar a investir em fundos imobiliários, mas não sabe ainda como formatar, como organizar essa carteira, esse vídeo ele vai te ajudar. Eu fiz exatamente para que você consiga organizar essa carteira e montar a sua própria carteira de investimentos com as dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui agora. Esse vídeo também não é só para quem está começando a investir, começando a montar sua carteira de investimentos. Muitas pessoas, eu recebo com muita frequência isso, as pessoas já investem há um bom tempo, inclusive, elas já têm muitas ações, já têm muitos fundos imobiliários, mas mesmo assim elas se sentem desorganizadas, elas não sentem que seus investimentos eles estão organizados da forma correta, eles não estão ali dispostos da maneira que ela deveria estar, da maneira que a pessoa teria mais resultado, digamos assim. A pessoa sai comprando um monte de ações, um monte de fundo imobiliário e não tem uma estratégia definida. Existem ações específicas que devem entrar para determinados objetivos na sua carteira. Existem outros tipos de empresas, outros tipos de ações que devem entrar para outros objetivos específicos na sua carteira. E aí você deve ter isso muito bem separado, muito bem organizado, para você não se perder na organização dessa sua carteira de investimentos. Então serve para você também que já investe, já tem muitas ações, já tem muitos fundos imobiliários, mas que não consegue ainda organizar bem as suas ideias. Eu vou montar aqui as ideias para você organizar exatamente como você deve pensar e formatar a sua carteira de investimentos, beleza? A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: não existe o certo e não existe o errado em investimentos. O que existe de fato são formas diferentes de investir, filosofias diferentes de investimento. Aqui hoje eu vou te mostrar a minha filosofia de investimentos, a minha forma de pensar, a minha forma de investir e de montar a minha própria carteira de investimentos. Te explicando tudo isso, eu vou te explicar também o racional, por que eu faço isso. Eu não vou te explicar somente o que eu faço, eu vou te explicar também o porquê que eu faço isso. Então a primeira coisa para você organizar sua carteira de investimentos, para você começar a montar ou para você que já tem aquelas ações, aqueles fundos imobiliários, para você organizar a sua carteira de investimentos. É o passo que eu chamo de passo zero, é um pré-requisito. Algumas pessoas já sabem, para algumas pessoas é muito básico isso, mas outras pessoas que estão assistindo o vídeo, pode ser o seu caso, não sabe que precisa disso. Então eu não posso pular essa etapa, eu preciso dizer isso para você. O passo zero e o mais básico, pré-requisito antes de montar sua carteira de ações e montar sua carteira de fundos imobiliários, é a formação da sua reserva de emergência. Essa reserva de emergência ela tem que ter pelo menos, no mínimo, 3 meses dos seus gastos. O que é isso, Guilherme? Se você tem um gasto mensal médio de em torno de R$ 3.000 por mês, você tem que ter ali no mínimo R$ 9.000 em reserva de emergência para algum problema que você precise usar esse dinheiro, você tem ele ali guardado para você usar. O ideal mesmo é que seja em torno de 6 meses dos seus gastos, ou seja, se você gasta R$ 3.000 por mês, você deveria ter R$ 18.000, mas o mínimo, você tendo R$ 9.000 ali, já é algo que dá para você começar a pensar em formar sua carteira de ações, sua carteira de fundos imobiliários, para te dar renda, para te dar uma maior rentabilidade, para te dar segurança, para te dar liberdade no longo prazo. Então, beleza, Guilherme, entendi que eu preciso da minha reserva de emergência, eu preciso ter ali 3 meses no mínimo, ideal que eu tenha 6 meses dos meus gastos, e onde eu coloco essa reserva de emergência? Essa reserva você deve colocar em algo que não seja para te dar rentabilidade. Muita gente quer inventar demais, buscar investimentos que não são apropriados para isso e acabam errando muito fazendo isso. A reserva de emergência não tem segredo. Você vai colocar grande parte ali, 70% da sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Bota lá, Tesouro Direto, Tesouro Selic, coloca lá que não vai ter erro.
E os outros 30% dessa reserva de emergência eu aconselho colocar em algo com liquidez imediata. O que é liquidez imediata? É aquilo que você pode tirar o seu dinheiro a qualquer momento, mesmo num final de semana, mesmo num feriado, ou mesmo à noite. Onde que você poderia colocar? No Nubank, por exemplo, ou no CDB que tem a liquidez imediata. No Banco Inter você acha um CDB que tem liquidez imediata. Então você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento e não precisa ser dias de semana em horário comercial. O problema de deixar tudo no Tesouro Selic é porque você pode ter algum problema, alguma emergência muito imediata e no Tesouro Selic você não pode tirar esse dinheiro final de semana ou à noite. E por isso, deixa a maior parte lá no Tesouro Selic, porque é o mais seguro de todos, e outra parte você deixa ali no Nubank ou algum CDB com liquidez imediata. Tá bom? Esse é o passo número 0, é o pré-requisito necessário para você começar a investir em ações. Feito isso, agora vamos pular para a nossa carteira de investimentos propriamente dita, para a nossa carteira de ações, para a nossa carteira de fundos imobiliários. Agora que você vai montar a sua carteira, você precisa entender como que você vai organizar ela. A primeira coisa que as pessoas sempre querem numa carteira é o quê? É ter uma boa rentabilidade, ou seja, que renda bastante, que tenha uma boa valorização e que seja ao mesmo tempo segura e que tenha um risco muito baixo. Esse é o melhor dos mundos, é ter uma alta rentabilidade e um risco mais baixo. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma possível. Às vezes a gente tem que abrir mão da valorização para ter um menor risco. E às vezes a gente tem que, se quer mais valorização, se quer ter mais rentabilidade, a gente tem que botar um pouco mais de risco na carteira. É normalmente dessa forma que a gente constrói uma carteira de investimentos. Se eu quero ter mais valorização, mais rentabilidade, eu quase que obrigatoriamente vou ter que botar um pouco mais de risco na minha carteira. Mas a gente tem que sempre balancear a questão do risco-retorno. Quando a gente consegue achar bons investimentos que tenham alto potencial de valorização com risco mais baixo, a gente tende a acrescentar esse investimento na nossa carteira. Então sempre temos que buscar mais rentabilidade com o menor risco possível e é isso que a gente sempre tenta fazer. A sua carteira de investimentos ela vai ser organizada a depender do seu perfil de investidor e do seu objetivo. O seu perfil você é um cara mais conservador, um cara que quer tomar mais risco, um cara que quer tomar menos risco. E o seu objetivo, você quer ter mais renda, você quer ter mais valorização, você quer ter menos oscilação da sua carteira, ter menos risco. Você vai ter sempre que balancear esses dois pontos aí para montar uma carteira bem organizada para você. Então vamos lá montar a sua carteira de investimentos. Vamos lá para o primeiro passo para montar a sua carteira de investimentos. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: você deve sempre pensar a sua carteira como um time de futebol. Então imagine que você está montando o seu time de futebol. Eu mesmo não entendo muito de futebol, mas eu sei o básico do básico do básico. Se você não entende muito de futebol, não gosta muito, com certeza você vai entender também, porque eu não entendo muito de futebol, mas é muito simples a comparação que eu vou fazer aqui. Se você já entende de futebol, melhor ainda, que aí você já vai ficar mais antenado e talvez você saiba até montar um time melhor do que eu. Vamos lá, a primeira coisa da nossa carteira de investimentos. A gente tem que montar uma zaga muito forte. O que seria essa zaga? A zaga é formada por aqueles ativos que vão te proteger de uma queda muito grande do mercado. São aqueles ativos que, se a bolsa inteira cai 10%, esses ativos eles vão cair 3%. Então eles te protegem, eles te defendem de uma grande crise, de uma grande queda na bolsa, no mercado como um todo. E quais seriam esses ativos que formariam a sua zaga? Você pode escolher empresas já mais consolidadas, empresas grandes que têm baixo crescimento, aquelas boas pagadoras de dividendos e que não têm muitas oscilações assim. Então essas empresas, por já serem consolidadas ali, que são líder do setor e que não tem mais tanto crescimento, elas ficam ali, elas não crescem muito, elas pagam muito dividendo e o risco de investir nessas empresas é bem mais baixo. Elas não têm tanta oscilação assim. Então elas vão te proteger de um período de grande crise. Você não pode esperar com essas ações, com esses ativos, uma forte valorização. Por quê? Porque elas não estão ali para esse objetivo. Elas estão ali para te proteger, para formar uma carteira que te proteja. E esse é o objetivo de ter
essas ações lá na sua carteira. Um outro ativo que você pode ter com essa mesma característica são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, de vários setores ali, eles também têm baixas oscilações. Então você pode investir em fundos imobiliários ali, imaginando que eles também fazem parte da sua zaga. E alguns setores específicos também da bolsa, de ações da bolsa, também têm uma característica parecida com essa que eu falei, que não tem muita oscilação, que são mais previsíveis, não tem tanto crescimento. São as ações do setor de energia elétrica, por exemplo, o setor de saneamento. São setores que não crescem muito, que a população sempre vai precisar, né? A gente sempre vai precisar de energia elétrica. São setores com baixa volatilidade, que não crescem tanto e que pagam bons dividendos. Então ela vai estar ali na sua zaga, prontinho ali para te defender de uma grande crise no mercado financeiro, de uma grande queda no mercado de ações. Então essa é a primeira fase ali da sua carteira. Eu aconselho que você comece a montar a sua carteira pela zaga. Monte uma zaga forte, porque é melhor que você não tome gol logo de cara, logo de imediato. Fique protegido ali com essas ações, com essa carteira bem defensiva, para depois passar para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo momento da sua carteira de investimentos? É ter um bom meio de campo. E o que seria esse bom meio de campo? São aqueles ativos que têm uma volatilidade maior. Consequentemente, esses ativos também têm um maior risco. E esses ativos são de empresas cíclicas, por exemplo. Então, empresas de petróleo, empresas de siderurgia, empresa de construção civil. Essas empresas têm uma volatilidade mais alta. Essas são chamadas de empresas cíclicas, que às vezes você tem que escolher um bom momento de investir nessas empresas para te dar um alto retorno. Então você pode sim esperar um alto retorno dessas empresas, mas você tem que entender, você tem que saber entrar nessas empresas, investir nessas empresas no momento mais apropriado. Porque se você investe no momento que não seja mais apropriado, você está adicionando mais risco ali e o potencial de perda também é maior. Além disso, o seu meio de campo também pode ter empresas que têm um crescimento um pouco maior. Não aquelas empresas de crescimento acelerado, aquelas empresas que estão crescendo demais, mas uma empresa que já é consolidada, mas que ainda tem ainda um bom potencial de crescimento. Aquela empresa que paga um dividendo pequeno ainda, mas ela continua crescendo a uma taxa um pouco maior, muito maior do que aquelas empresas de baixo crescimento que fazem parte lá da sua zaga. Então, você escolher empresas que estão tendo um crescimento relevante ainda, ela se encaixaria ali no seu meio de campo para te dar um potencial de retorno, para te dar uma rentabilidade um pouco maior. Então essa seria a sua segunda fase da sua carteira de investimentos. A primeira fase é a zaga, a segunda fase é montar um bom meio de campo. A terceira fase da sua carteira de investimentos é montar um ataque matador. Esse ataque matador, ele pode ser formado por empresas bem pequenas, as chamadas small caps. As small caps, elas têm um potencial de retorno, um potencial de crescimento muito maior do que aquelas que já são muito grandes. Existe também um tipo de empresa chamada microcaps. São menores ainda do que as small caps. São empresas que valem algumas centenas de milhões de reais, ou seja, têm um valor de mercado de menos de R$1 bilhão. E normalmente essas empresas ninguém está de olho, né? Nenhum fundo de investimento está de olho, nenhuma casa de análise está de olho. Por quê? Porque elas têm uma menor liquidez. Mas como nós somos investidores pequenos, a gente pode investir e ter um potencial de retorno muito maior. Esse é um ponto positivo muito grande de ser um pequeno investidor. Você pode investir em empresas bem pequenas, que tenham liquidez baixa e que tenham um grande potencial de retorno, porque nenhum analista, nenhum fundo de investimento, nenhuma casa de análise, eles estão avaliando essas empresas. Então elas ficam lá largadas, ninguém fica de olho e o potencial de valorização e o potencial de crescimento é muito grande. Então ela tem que fazer parte do seu ataque. Investir em empresas que estão com esse grande potencial de crescimento, seja em small caps ou micro caps, pode fazer a sua carteira ter uma valorização, uma rentabilidade muito acima da média do mercado. É basicamente o ataque da sua carteira que vai fazer com que você tenha uma rentabilidade acima da média do mercado. Se você consegue montar uma boa zaga, um bom meio de campo e escolher algumas ações matadoras na sua carteira de ataque, você consegue ter uma rentabilidade muito acima do mercado. E é basicamente dessa forma que eu invisto, é basicamente essa minha filosofia de investimentos que eu uso
uso no meu dia a dia, que eu uso na minha carteira de investimentos. Aí você fala, Guilherme, qual o percentual que eu devo ter em cada um desses passos, né? Quanto que eu devo ter na zaga, quanto que eu devo ter no meio de campo e quanto que eu devo ter no ataque. Essa questão de percentual em cada um é muito individual de cada perfil. Uma pessoa que é mais conservadora, ela vai ter a maior parte ali na zaga, né? Na defesa. Então ela não vai querer ter uma rentabilidade muito grande porque ela quer ter um pouco mais de segurança ali na carteira dela. Já uma pessoa que quer ter mais rentabilidade, ela concentra um pouco mais no ataque dela. Mas é muito importante que você tenha essas três características na sua carteira: a zaga, o meio de campo e o ataque, para você formar uma boa carteira de investimentos e ter uma rentabilidade muito acima da média. Se você gostou dessa minha filosofia, desse meu método de montar minha carteira de investimentos, eu tenho um método que eu ensino exatamente como montar sua carteira com todos os passos teóricos e práticos e em detalhes para você montar toda a sua carteira de investimentos lá. E esse método ele está no meu curso Mais Renda, Mais Tempo. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link para que você conheça um pouco mais do meu curso, para que você entenda lá como é que funciona o curso. E o link também está lá para, se você gostar e quiser ser meu aluno, é só se inscrever e fazer parte do meu curso Mais Renda, Mais Tempo. Tem todo o passo a passo lá do zero até o avançado para você começar a investir com segurança, com rentabilidade, aprender a montar sua carteira de investimentos com método todo detalhado, com passo a passo, prático e teórico do zero ao avançado. Então, vá no link lá abaixo do meu perfil e conheça um pouco mais do Mais Renda, Mais Tempo, que é o meu curso de investimentos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha para me ajudar bastante nesse vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal nesse botãozinho vermelho aqui abaixo. Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.